Muito boa noite! Chegamos aqui com o Sport Center, vamos até 10h30 da noite. Estou com o Fernando Campos e Donan, também com o Gustavo Zupac, para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, também, obviamente, da festa do Botafogo, campeão da Libertadores da América. Vamos falar muito do fogão, do jogo de ontem entre Botafogo e Atlético Mineiro, mas começamos com a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, 5 jogos realizados hoje. Agora há pouco terminou o Atlético Paranaense e Fluminense. Estão comigo nesse Sport Center Fernando Campos, o nosso querido Donan e também Gustavo Zupac. Boa noite, Zupac. Fala, Abel, tudo bem? Boa noite, Donan. Boa noite ao fã de esportes, ao botafoguense que curte adoidado a vida. Mas nesse domingo, os jogos que realmente valeram pelo campeonato são da briga lá de baixo. E a gente vai ter 2 últimas rodadas muito quentes, com gente grande e com gente que conseguiu respirar no campeonato. As 2 últimas rodadas vão ser ferozes para ver quem escapa das 2 últimas vagas da Série B, Abel. Boa noite, Donan. Muito boa noite, Abel. Boa noite, Zupac. Boa noite ao fã de esporte. Parabéns aos botafoguenses que estão comemorando o título merecido da Libertadores. A glória eterna chegou. E acho que o foco é esse, né? A gente tem 2 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, 5 times brigando contra o rebaixamento. Vai ter muita emoção até o final. E tem também uma briga pelo título brasileiro. Vamos ver se o Botafogo confirma o favoritismo ou o Palmeiras chega para surpreender novamente nessa reta final. Vamos começar com o Atlético Paranaense e Fluminense? Bora. Empate 1-1. O Furacão saiu na frente no primeiro minuto do jogo, mas acabou levando o empate num belo gol do John Arias, o Pato. O gol do Beleze logo no comecinho. Thiago Santos falhou na marcação. O Atlético Paranaense, com a vitória que ele buscava, praticamente, não matematicamente, mas praticamente garantia a fuga do rebaixamento. Com esse empate continua ali passeando um pouco perto, mas com alguma distância. Foi um jogo de muita trocação, foi um jogo muito aberto, porque o gol rápido do Atlético Paranaense obrigou o Fluminense a sair para o jogo de maneira muito franca. E aí o Fluminense também ficou exposto, e o Atlético é um time muito vertical. Então foi um jogo de muita trocação, de muitas finalizações. O Fluminense perde o pênalti no primeiro tempo, mas busca o empate na segunda etapa com um gol espetacular do Arias. Assim que o Ganso entrou, né? Não é coincidência, o Ganso entrou, 5 minutos depois ele dá um passe brilhante pro Arias empatar o jogo, o Ganso ainda foi expulso. Foi um jogo muito movimentado, 1-1 não foi um placar condizente pro jogo, o jogo merecia mais gols. Tá aí a pintura do gol do Arias, que chutaço que ele arrumou. O empate que mantém o Fluminense fora da zona de rebaixamento, mas longe de resolver a situação do tricolor carioca. Eu acho até que o Fluminense teve as melhores oportunidades da partida. Principalmente no segundo tempo, no início do segundo tempo, né, com a entrada, né, do Ganso, essa combinação de 2 jogadores que carregam o Fluminense, Ganso e Arias, o time passou a ter posse de bola e criar melhores oportunidades. O Mano bota o cano também. O Fábio, quando exigido, né, trabalhando também, conseguindo sustentar um pontinho valioso. O resultado não foi bom para nenhum dos 2 times. Mas para o Fluminense pontuar fora de casa, dá um respiro e fica fora da zona do rebaixamento por conta do resultado do Red Bull Bragantino. Daqui a pouco a gente vai falar também, o Bragantino vencia o jogo, levou o empate já nos minutos finais do Cruzeiro, um resultado muito bom para o Fluminense, para o Juventude, para o Atlético Paranaense, para toda essa galera aqui que está na luta contra o rebaixamento, né, Zupac? Nesse estágio do campeonato, qualquer vitória, qualquer derrota movimenta muito as peças, os times estão muito próximos, né? E o Bragantino, com a vitória que ele ia conquistando contra o Cruzeiro, ele ia saindo da zona de rebaixamento para pegar o Atlético Paranaense no meio de semana, com o Atlético já praticamente resolvido, então era um respiro importante para o Bragantino. O Cruzeiro foi muito forte na busca, a gente vai falar bastante do jogo, mas o Cruzeiro foi muito forte, com muita iniciativa, nem tanta produtividade, mas muita iniciativa para buscar o empate e devolve o Bragantino para a zona de rebaixamento. Então, assim, no fim a gente teve 2 empates entre o jogo do Fluminense e o jogo do Bragantino, não alterou a posição dessas 2 equipes, mas a gente teve 2 jogos interessantes, assim, 2 jogos com gols no começo, que condicionaram o que foram as partidas, e nesse saldo ficou melhor para o Fluminense, que continua fora da zona de rebaixamento, e como disse Donan, buscou um empate fora de casa, em um jogo onde ele nem jogou mal, assim, mesmo quando perdi o jogo, eu gostava do que o Fluminense estava tentando fazer, mas é um time com muita dificuldade de marcar gols, né? O Fluminense é um time de ataque muito pobre, e melhorou a hora que o Mano conseguiu colocar qualidade, especialmente quando o Paulo Henrique Ganso entrou e consagrou o John Arias com assistência.
O John Arias que tinha perdido o pênalti, né? Ainda no primeiro tempo. E o Fluminense, é bom lembrar, os 2 jogos, Fluminense e Cuiabá, na 37ª rodada, e fecha sua participação no Campeonato Brasileiro na 38ª, visitando o Palmeiras. Eu imagino que o torcedor do Fluminense, ele espere que esse jogo seja um amistoso para o Palmeiras, que o Palmeiras não chegue na última rodada com chance ainda de ser campeão. De qualquer maneira, é sempre difícil enfrentar o Palmeiras. Mas se o Palmeiras estiver, entre aspas, de férias... O Fluminense é Botafogo no meio de semana. Entendeu? O Fluminense torce pro Botafogo ser campeão no meio de semana, resolver a sua situação no meio de semana para pegar um Palmeiras já de férias. Esse é o cenário ideal pro Fluminense, que vai pegar o Cuiabá. O Bahia, que pegou o Cuiabá já rebaixado nessa rodada, quase deixou pontos pelo caminho. O Bahia conseguiu virar contra o Cuiabá. O Fluminense não pode cogitar a possibilidade de não cravar 3 pontos contra o Cuiabá. É inadmissível para o Fluminense, na situação que ele está, não cravar 3 pontos contra o Cuiabá, na situação já rebaixado que o Cuiabá está nessa luta aí contra o rebaixamento nas últimas rodadas. Se preocupa é que o Fluminense não vence há 6 partidas. A última vitória tinha sido contra o próprio Atlético Paranaense, 1-0, né, gol do Germancano. Hoje acho até que produziu para vencer, mostrou personalidade, principalmente com a entrada do Ganso, a influência que ele tem para esse time funcionar. É um time que não tem criatividade, mas quando ele está em campo, ganha poder de articulação. Um cara cerebral, um cara acima da média que foi expulso. Um lance polêmico ali nos minutos finais vai fazer muita falta nesse jogo contra o Cuiabá. Importante lembrar, esse mesmo Fluminense teve também um confronto direto contra o Criciúma no Maracanã e não venceu. Não pode nem cogitar empatar para tentar praticamente sacramentar a permanência depois de um ano muito complicado. Esse Fluminense foi campeão da Libertadores no ano passado. Tem que fazer valer o mando de campo ali contra o Cuiabá, que já está rebaixado, para dar uma respirada. O Atlético Paranaense, por outro lado, no 37º, pega o Bragantino. É um jogo aí, os dois ainda na disputa para não cair, né? E na última rodada, Galo e Atlético Paranaense. São 2 jogos difíceis também. Né? O Furacão está praticamente livre, assim. É difícil o Furacão cair, nem tanto pela sua pontuação, mas porque tem gente no meio do caminho, né? O Furacão conseguiu, antes do jogo de hoje, dar uma leve respirada e deixar a bomba para as outras equipes. Ele, com mais uma vitória nesses 2 jogos, ele resolve a vida dele. Ele está com 42 agora. Com 45 não vai cair, com 44 é muito possível que não caia. Então 2 empates serviria para o Furacão, uma vitória sacramentaria. E a última rodada, quem diria, né? Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, times que hoje ocupam praticamente a mesma faixa de tabela. O Atlético Mineiro, que perdeu a final ontem para o Botafogo, termina lá embaixo. O Galo vai terminar com uma das últimas vagas da Sula, se ele não ganhar os últimos 2 jogos e subir um pouco mais. Muito frustrante o fim de ano do Atlético Mineiro. E uma pequena reação do Atlético Paranaense numa hora muito importante do campeonato. Porque em dado momento do segundo turno, o Furacão dava uma pinta de rebaixado muito grande. Conseguiu uma pequena reação, conseguiu pontuar um pouquinho. Hoje poderia ter vencido o jogo foi muito, muito aberto nesse sentido. O empate não resolve, mas mantém o Furacão um pouco fora do tumulto principal. É algo interessante que no meio de semana pode terminar também essa briga contra o rebaixamento. Porque se o Fluminense vence o Cuiabá, o Flamengo vence o Criciúma e o Atlético Paranaense vence o Red Bull Bragantino, acabou. Criciúma e Red Bull Bragantino estão rebaixados. Vamos ver como é que vai ser essa... Inclusive, se a gente puder colocar na tela a classificação, essa parte de baixo da tabela, porque outro jogo que foi importantíssimo para tudo isso que a gente está falando foi a vitória do Corinthians ontem, Sim. de virada para cima do Criciúma. Sim. Né? Porque aí a gente tem a primeira parte da tabela e 2 jogos de hoje também sacramentaram que Internacional e Fortaleza não serão mais campeões. O Internacional que perdeu do Flamengo, a gente vai falar ainda no Sport Center dos jogos da tarde, né? E o Fortaleza que perdeu agora há pouco para o Vitória, então só Botafogo e Palmeiras ainda podem ser campeões brasileiros. Mas eu queria falar sobre a segunda parte da tabela, que é exatamente o que nós estamos abordando agora. Já já a gente mostra, porque tá aí, ó. O Criciúma, que fez 2-0 no primeiro tempo ontem e levou a virada, olha, para Fluminense, para Juventude, para Atlético Paranaense, principalmente esses 3, espetacular o Criciúma ter levado essa virada. Como você dizia, dona, no meio de semana pode sacramentar, poderemos ter já os 4 rebaixados. Lembrando que o Bragantino, ele pega o Atlético Paranaense e depois ele pega o Criciúma. Sim. Ele tem 2 confrontos ali diretos, né? Para tentar escapar do rebaixamento. Mas essa virada do Corinthians, de fato, foi determinante
para essa briga contra o rebaixamento. Depois de estar vencendo por 2-0, o Corinthians mostrando a sua força e vencendo fora de casa. Vou voltar um pouquinho para o jogo de hoje, para o Fluminense, que foi muito mal sob o comando do Fernando Diniz, teve uma recuperação com o Mano Menezes, e aí chega nas últimas rodadas ainda correndo esse risco. O que acontece com o time que foi campeão da Libertadores no ano passado e que chega na 37ª rodada ainda com risco de cair? É uma queda muito brusca, a gente não está acostumado a ver, eu não me lembro se... Acho que a gente nunca teve um campeão de Libertadores rebaixado no ano seguinte, não que o Fluminense vá ser, mas ele está ali à beira do rebaixamento o campeonato inteiro, né? O Fluminense está praticamente o campeonato inteiro por ali, né? Depois da chegada do Mano, teve uma mini arrancada ali que conseguiu respirar um pouco mais, mas nas últimas rodadas uma aproximação muito perigosa da zona de rebaixamento. Foi um time, e assim, é importante a gente dizer, embora o Mano nesse momento não esteja conseguindo extrair do Fluminense aquilo que se espera, mas os problemas do Fluminense começaram antes disso, né? O Fluminense, com o Fernando Diniz, ele já era um time que estava ocupando essa zona de rebaixamento. O time começou a entrar em colapso ainda com o seu técnico campeão da Libertadores, os seus principais jogadores caíram muito de rendimento, ofensivamente o time desapareceu, e aí eu acho importante a gente pontuar, porque é muito natural a gente olhar e falar, bom, o time do Mano Menezes não vai ser o time mais ofensivo. De fato não vai, mas o time entrou num colapso no seu sistema ofensivo já nas mãos do Diniz. É isso que me chamava muito a atenção. No fim do trabalho do Diniz, o Fluminense finalizava muito pouco no campeonato. E a gente não espera que o time do Diniz finalize pouco, né? Ele pode ter problemas, ele pode ir muito mal, mas a produção ofensiva geralmente é um ponto forte. E não foi. E aí o Fluminense foi se desmanchando. O Mano chegou, o time se fortaleceu defensivamente, chegou o Mano junto com o Thiago Silva e eles ajeitaram, né, o Thiago em campo, o Mano fora. O Fluminense passou a ser um time mais sólido e de vitórias mais magras, com o gol do Cauã Elias, ele começou a fazer seus gols, o próprio Thiago Silva também fez alguns gols de cabeça e tal, e de vitória magra em vitória magra, o Fluminense foi respirando, mas elas também pararam de acontecer, né? Então hoje o Fluminense é um time que não se defende bem e tem dificuldade também para atacar. É de fato uma queda de um ano para outro muito difícil de ser explicada. Se fosse mais fácil de explicar, o Fluminense já tinha resolvido, mas é de fato um time que a temporada 2024 ela é para esquecer. O Fluminense está onde o campo mostrou que ele deveria estar. O futebol do Fluminense na temporada é compatível ao Campeonato Brasileiro que o Fluminense faz. Em cima do que você falou sobre problemas ofensivos, o Fluminense em 36 jogos fez 31 gols no Campeonato Brasileiro, tem o terceiro pior ataque. Só fez mais gols que Cuiabá e Atlético Goianiense, os dois já rebaixados. A gente vai ver uma tela já com os números do jogo de hoje, desse empate lá na Liga Arena, entre Atlético Paranaense e Fluminense. Mas chama atenção, né, Dona? O que o Zupac acaba de destacar e eu trazendo os números. 31 gols em 36 jogos. Saiu do time que era uma máquina de criação mais criativo do país, com o Diniz, né, nos últimos 2 anos, sendo campeão também da Libertadores, para um time que tem uma dificuldade muito grande. E o Zupac foi muito bem ao lembrar que essa dificuldade já estava presente com o Diniz. Nessa reta final com o Mano Menezes, em vários momentos é sofrível você acompanhar o Fluminense, principalmente na condição de que ele precisa jogar e propor jogo. Não sai muita coisa, uma dependência do Ares, uma dependência do Ganso, os dois hoje entrando em ação novamente, mas falta realmente o trabalho na parte da organização para esse time envolver. É difícil explicar tudo o que aconteceu. A gente pode tentar decifrar, jogadores importantes saíram, né? O Nino antes, depois o André, que era um cara que fazia esse time funcionar. Marcelo, né? Acho que faltou muita mobilização durante o ano, que depois de você conseguir um título da Libertadores, que era um objetivo do clube, muita gente se acomodou. E aí quando acordou, talvez numa zona de conforto de o time campeão da Libertadores não vai brigar contra o rebaixamento. Na hora que a gente começar a jogar aqui, a gente escapa. Já era tarde. Teve a fase que o Arias estava na Copa América também, né? Sim, e alguns dos reforços
que o Fluminense trouxe apostando no modelo de jogo do Diniz, na maneira que o Diniz comandava a equipe, não conseguiram jogar. O Renato Augusto não conseguiu jogar na temporada. O Douglas Costa, a gente não lembra, mas o Douglas Costa jogou no Fluminense na atual temporada. Foi uma passagem, o Terans, o Douglas Costa, uma passagem previsível, muito pobre, de novo com pouco comprometimento. O Marquinhos chegou a ser um jogador muito utilizado pelo Diniz, já não é mais pelo Mano, vai embora. E o Cano, que fez 40 gols na última temporada, 44 na última, 40 na penúltima, tem 7 gols na temporada, né? O Cano... Você citou o John Kennedy também? John Kennedy também desapareceu, né? E o Cauã Elias ascendeu e virou o centroavante do Fluminense. Hoje o time produziu um pouco mais, hoje o time teve uma boa produção. Foi um jogo interessante, o jogo de hoje lá em Curitiba. Equilíbrio, com exceção da posse de bola, muito maior para o Fluminense, né? 70 a 30. O gol do Furacão. O Furacão já é um time de pouca posse. E fez um gol com 2 minutos, então condicionou muito para que o Fluminense tivesse esse volume de jogo. Mas em finalizações a gente vê quase a mesma coisa. 16 a 15, acertas igual, grandes chances também, 2 para cada lado, e ações na área rival um pouco mais do Fluminense, acho que vai em cima também do que você falou. Ficou atrás no placar com 1 minuto de jogo. Isso. Assim como ontem, a grande final, a gente vai contar que o Botafogo jogou a final inteira com um homem a menos, o Fluminense começou o jogo perdendo, né? E aí teve que remar, e conseguiu remar. Eu acho que esse assim, não dá pra gente agora esperar que o Fluminense jogue um grande futebol, que o Fluminense agora dê mostras de que 2025 vai ser melhor. Agora é hora de se salvar. E dentro desse recorte decisivo do campeonato, o jogo de hoje, ele deixou mais boas respostas do que grandes problemas para um time que precisa de poucos pontos, ou de uma vitória, um empate, 4 pontos talvez, ou 3 pontos, dependendo, nas 2 últimas rodadas. A postura de hoje em campo, ela foi merecedora de pontos que o Fluminense foi buscar em Curitiba. E esse ponto de hoje, no fim das contas, ele pode ser muito importante para o time se salvar. O que você achou daqueles números ali na tela, Dona? Eu acho que o jogo foi equilibrado, ainda penso que o Fluminense teve as melhores oportunidades. O Fábio trabalhou, o Mikael também. O Fluminense teve um pênalti desperdiçado. Um cara que é protagonista, e na hora que ele faz o golaço que ele fez ali no segundo tempo, ele até pede desculpa pra torcida, só que ele tem muito crédito, né? Se o Fluminense hoje tem uma chance de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, tem uma influência direta do John Arias, que é, pra mim, um dos melhores jogadores do país. Eu acho que o jogo foi muito condicionado pelo abafo inicial do Atlético, né? Pressionou, né? Pressionando a série de bola, aquele jogo rápido do Atlético, conseguindo o seu gol ali com muita facilidade, né, no início. E aí depois o Fluminense com muita posse de bola, só que é um time que tem essa dificuldade para propor jogo, né, principalmente no meio campo. Falta um pouco mais de qualidade. O time só cresce mesmo depois da entrada do Ganso, que vai fazer muita falta, porque ele é a peça que faz esse time funcionar. E o cenário contra o Cuiabá, na próxima partida, vai ser o panorama de um time precisando criar. E você não vai ter o seu jogador mais criativo nessa partida contra o Cuiabá. Acho que o jogo de hoje, um empate, acho que retratou bem o que foi a partida pelo primeiro tempo do Atlético e pelo segundo tempo do Fluminense. Vai fazer muita falta realmente o Ganso. Uma expulsão sem necessidade alguma, né? Ele tem se envolvido já, não é a primeira vez que o Ganso se envolve nesse tipo de confusão ali antes de cobrança de escanteio. Ele meteu a mão na cara do Canóbio. Se não foi a intensidade da ação do Ganso, não foi de machucar, não foi um soco, mas ele meteu a mão na cara do amiguinho, e não pode. O árbitro estava muito perto do lance, ele botou as 2 mãos, aliás, no rosto, no pescoço, jogou o Canóbio para trás e por isso ele foi expulso. Nos últimos 6 jogos do Brasileirão, nenhuma vitória do Fluminense, hein? 4 empates e 2 derrotas, 22,2% de aproveitamento, Dona. Óbvio, 4 empates, o torcedor vai dizer, 4 empates ajudam, são 4 pontos a mais. Precisa ganhar um joguinho, hein? Sim. E o torcedor hoje estava desesperado porque não enxergava muita chance até de pontuar fora de casa. Conseguir um ponto, por isso é importante para você se segurar, mas o Fluminense vem jogando muito mal. Eu até acho que hoje teve uma melhora, principalmente no segundo tempo. O time mobilizado, entendendo o momento, tá com a corda no pescoço, todo mundo se entregando, né, criou algumas boas oportunidades. Mas o torcedor não tem nada para realmente se apegar de que esse time vai vencer o Cuiabá. Mesmo o Cuiabá estando rebaixado no Campeonato Brasileiro. A queda foi muito brusca. A gente teve uma melhora ali no momento que o Mano Menezes assumiu, mas depois me parece até um ambiente muito pesado, Abel.
O episódio do internamente Marcelo marcou implodiu. muito, né? Implodiu. Acho que não existe um vínculo muito grande mais entre comissão técnica e jogadores. É algo assim... Atrás, não sei se tem a ver, mas lá atrás saiu o Fred também, meio sem explicação. O que a gente via nos últimos 2 anos, de um time que remava pro mesmo caminho, né? Direção, campo, comissão técnica e uma união dentro de uma ideia, isso tudo se perdeu em um ano absolutamente conturbado, né? Quando o Fluminense começou na temporada, ninguém esperava que ia ser esse o cenário. Sim. O roteiro não era esse. O roteiro era de um time que foi campeão da Libertadores e que tentaria brigar ainda ali na parte de cima da tabela. Só que o ambiente me parece... A própria Libertadores esse ano foi avançando. Sim, eliminou o Grêmio nas oitavas de final, né? Fez uma primeira fase, uma fase de grupos regular, de boa pontuação, mas num grupo frágil, com poucas atuações boas, né? Pontuou bem, mas jogou mal. Passou do Grêmio nos pênaltis, quase eliminou o Galo, né? Ganhou o jogo de ida contra o Atlético. O Galo se classificou contra o Fluminense nas quartas, no finalzinho com o gol do Daverson. Mas dali por diante o time passou a oscilar demais. Essa questão de relacionamento é uma questão que a gente tem pouco acesso, né, da nossa posição aqui, e algo que o clube vai tentar blindar o máximo possível. Mas o episódio do Marcelo, ele ficou... embora as notícias de bastidores trazidas pela própria ESPN e por outros companheiros mostravam como o comportamento do Marcelo em vários momentos desagradava pessoas do Fluminense, mas a maneira que aquela situação aconteceu e como o time não consegue responder desde então, naturalmente acaba gerando interpretação para algum tipo de problema que o clube possa ter internamente. É um fim de temporada muito, muito ruim. A temporada inteira é muito ruim, mas é um fim de temporada onde o time reage pouco. Hoje eu achei que foi uma atuação um pouco melhor, mas como um todo é um time que tem dificuldade para vencer seus jogos. É possível que escape, mas acho que dessa temporada não vai sobrar nada para a próxima temporada. Para mim também acho. Tem praticamente zero para tirar de uma temporada para outra. O Fluminense vai ter que recomeçar do zero na primeira ou na segunda divisão para se estruturar e ter um ano muito mais sólido do que teve nessa. Lembrando que tem Mundial de Clubes para o Fluminense ano que vem. Né, o Mundial dos Estados Unidos, o Fluminense vai jogar. Bem lembrado, né? Tem que refazer tudo, hein? Eu acho que o ponto é esse, é um time que está no limite. No limite físico, no limite da idade, você precisar uma reformulação, rejuvenescer. Por exemplo, o Cauã Elias, que veio de Xerém, foi uma peça importante e decisiva no momento que o Cano não estava funcionando, também com dificuldade na parte física. E eu acho que até na mentalidade, muita gente ali, né, que está no elenco, já conquistou o título mais sonhado do torcedor do Fluminense, foi essa Libertadores. E aí você tem um John Arias que também me parece estar no limite no projeto de carreira dele, já queria estar na Europa, ficou, e não está andando em campo, está se doando muito, está sendo decisivo. Hoje acabou sendo decisivo apesar de ter perdido um pênalti. Mas eu acho que para 2025, primeiro o cenário é sobreviver, mas para 2025 é uma reformulação completa, né, que vai ser necessária para esse elenco. Você falou em idade, o Fábio continua bem, hein? Não, esse é um monstro. Tá no formol, né? Esse é um monstro. Impressionante. Que coisa, Tudo bem, hein? mas goleiro, mais longevo. Beleza, daqui a pouco o Fábio bate 50 anos e tá jogando. É Cara. assustador. Que coisa, jogando muito. 43. 43 anos. Louco. Né? Jogando A bola, hein? reformulação passa por outras peças. O Felipe Melo, né, que já tá claro que vai sair. O Keno, que é um jogador de idade também avançada, que tem muita dificuldade de se manter saudável para a temporada inteira. No banco, o próprio Renato Augusto, não sei qual que vai ser o futuro dele, mas é muito triste. O Renato não conseguiu jogar e o Mano também usa muito pouco quando tem à disposição. Não sei qual vai ser o futuro do Herman Cano, né? Também é um jogador de idade avançada, embora seja uma lenda do Fluminense pelo que fez nas 2 últimas temporadas. Então acho que a gente vai ter de 24 para 25 a comissão técnica, imagino também, né, que alguma coisa possa acontecer no fim da temporada. A gente vai ter um dezembro, janeiro aí agitado, imagino, pelos lados das Laranjeiras, especialmente espera o torcedor que com a permanência na Série A, mas ainda assim com muitas mudanças. Para a gente falar um pouco mais do Atlético Paranaense, a gente tem uma tela com os últimos jogos do Furacão, que parecia condenado algumas rodadas atrás. Estava numa fase, será que vai se salvar? Tudo leva a crer que sim, né? Porque números do Atlético, últimos 4 jogos, olha aí, ó. Os últimos 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. São 8 pontos, né? Nesses últimos 4 jogos, tem um respiro legal, ó. Esse é aproveitamento, esse sim é condizente com a história do Atlético Paranaense, do que o torcedor espera. Parecia condenado, mas respirou, né? Ano de centenário,
mas um ano muito caótico do Furacão. A gente passou aqui os últimos anos com muito mérito, elogiando a maneira que o Atlético Paranaense conseguiu furar a bolha e se meter entre os grandes, se colocar como tal, se comportar como tal e jogar como tal, planejar o seu ano como tal. Mas este ano foi um colapso, né? O Atlético teve 4 técnicos, né, na temporada. Teve o Osório, teve o Cuca, teve o Martim Varini e agora tem o Lúcio Gonzalez. O Atlético já teve CEO foi embora, trouxe de volta o Paulo Tuori, o Atlético troca jogadores, enfim, é um time que tem material humano para render muito mais, mas foi um 2024 também muito caótico, tal qual o Fluminense, né, com diferentes expectativas, e de fato o Atlético chegou a um dado momento no segundo turno que deu uma pinta de rebaixado muito grande ali perto daquele jogo contra o Corinthians, né, aquela derrota aqui em São Paulo, o primeiro gol do Memphis e tal. O time estava muito perdido, mas conseguiu reagir, conseguiu se organizar um pouco mais, e acho improvável que caia. Mas também para a próxima temporada tem que ter muita noção do que ele quer fazer. Porque o Atlético ele passou a ocupar um espaço importante no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, né? Então o time regredir a ponto de ocupar essa posição, de flertar com o rebaixamento, é algo que preocupa demais, assim, que não pode acontecer para um time que se esforçou, se preparou e se organizou tanto para mudar de patamar, como mudou, né, como nas últimas muitas temporadas que a gente vê o Atlético brigando lá em cima. Eu estava dando uma olhada, esses 4 jogos que a gente viu na tela, tem uma vitória fora de casa contra o Criciúma, olha só, hein? Fundamental. Isso é fundamental, né? E tem um empate com o Bahia, também jogando em Salvador. Estava ganhando até os acréscimos ali, sofreu um empate. Era para ter sido uma vitória fora de casa, porque o Atlético já estaria garantido na próxima temporada. Eu acho que a gente sempre fala muito da gestão do Atlético, né? Sim. E eu acho que é uma gestão modelo, do ponto de vista de sucesso, de como cresceu financeiramente, esportivamente, competindo, levantando taça. Só que nessa temporada não foi só um time perdido dentro de campo, foi um reflexo da direção. Mas eu acho importante voltar a um personagem, Cuca. Porque é normalizado, né, que a quantidade de vezes que o Cuca recentemente deixou o cargo e deixou o clube, né, a ver navio, foi o que aconteceu no Atlético. O Furacão chegou a liderar o campeonato. Chegou a liderar. O Atlético confiou no Cuca, abriu as portas para o Cuca tentar retomar a carreira dele, chegou a ter um momento até de bom futebol, né, de boa pontuação, e o Cuca... Na Sul-Americana começou bem demais, goleando todo mundo. E o Cuca... Quando o Cuca saiu, foram 3 empates seguidos em que o Atlético leva gol no final. Isso o Atlético estava lá no G4, G5. Então, mas o que eu quero dizer é, apesar da direção ter errado, com apostas equivocadas, né, trocado muito de treinador, o Cuca foi uma peça importante para que essa direção errasse muito, porque ela contava com esse treinador. Sim. Ela investiu nesse treinador e ele, mais uma vez na carreira, né, decidiu pedir o boné e deixou o clube meio perdido ali na temporada. E eu fico até incrédulo, né, como acaba sendo normalizado isso, né? Sim. Os clubes ainda procuram ele, né, aquele ciclo vicioso, né, presente aqui no futebol brasileiro. Já teremos entrevista coletiva do técnico do Fluminense, Mano Menezes, depois desse empate em 1-1. Isso que você falava do Cuca aconteceu no Atlético Paranaense, aconteceu Atlético Mineiro, no Atlético Palmeiras. Mineiro, no Palmeiras, vários os no casos. Santos. É isso. É um histórico que é para prestar atenção mesmo, né? E é muito bom técnico. Só não dá pra chamar de surpresa. Fala, nossa, que surpresa, o Cuca largou o cargo. É isso aí. Surpresa é quando ele termina o contrato. Aí você fala, nossa, que surpresa. O Cuca Continua pro ano seguinte, ficou a né? temporada inteira e continuou. Né? Realmente Mas é bom técnico. É bom técnico. com bons trabalhos em, Sim, ele é bom. além dos títulos no Palmeiras, no Atlético Mineiro, em outros clubes em que ele não foi campeão, ele fez bom trabalho no Não, Santos, no próprio Botafogo, no Goiás. Um assunto Atlético, a melhor versão do Furacão nessa temporada foi com o Cuca. Sim. Eu só trouxe de novo o nome aqui porque é justo, no momento que você critica uma direção que errou muito nessa temporada, lembrar que ela confiava em um treinador que decidiu deixar o clube no meio do ano, sem muitas explicações. E aí isso acaba prejudicando todo um planejamento, né? É verdade. Incrível como o campeonato, que começa lá em abril, maio, né? Começa o Campeonato Brasileiro. Abril, né? Termina em dezembro. Como mudam as coisas, como mudam os times, como mudam os elencos, como mudam as expectativas. Falando nesses 2 clubes que a gente está abordando esse jogo agora, Atlético Paranaense e Fluminense, pensar como começaram, como começaram também nas competições
sul-americanas, o Atlético Paranaense lá na Copa Sul-Americana, o Fluminense na Libertadores, e como chegam no final de temporada. É que tem muitas barreiras durante a temporada, né? Especialmente nessa, ainda teve a Copa América, que tirou os jogadores dos clubes por até 9 rodadas. Então, a gente tem um Campeonato Brasileiro que começa ainda naquela ressaca e no rescaldo do que os estaduais entregam. Aí, nesse caso, veio a Copa América. Depois da Copa América, abertura de janela, que também traz uma série de impactos, e com lesão, com acúmulo de jogos, com acúmulo de problemas que os clubes vão adquirindo ao longo da temporada. Então, assim, é uma temporada longa de muitas partidas e de várias etapas a serem cumpridas. O próprio Atlético Mineiro, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão da Copa do Brasil, teve muitos problemas para passar por essas barreiras. Quem consegue se preparar para sangrar menos, né, nessa maratona que é o futebol brasileiro, como foi o caso do Botafogo, que montou um elenco para suportar, chega mais inteiro na reta final. A impressão que dá é que a temporada tem 1 ano e meio, quase 2 anos no futebol brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro tem só 7, 8 meses e o Furacão aparentemente vai conseguir escapar desse perigo que ele correu. Então, só para complementar, o Fluminense, depois do empate, foi para a 16ª posição, né, o primeiro time ali acima da zona do rebaixamento, 40 pontos, 2 a mais do que o Criciúma. O Atlético Paranaense com 42 é o 14º. Ainda nesse Sport Center vamos falar muito do Botafogo, vamos trazer a festa do Botafogo, campeão da Libertadores da América, com milhares de torcedores no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, recebendo os campeões e festejando ao lado dos campeões. E aí temos a tela com o que eu dizia, com o posicionamento do Fluminense em 16º, 1 ponto conquistado foi a 40, beneficiado pelo empate que sofreu o Bragantino nos últimos minutos contra o Cruzeiro, permaneceu com 38, e também a derrota do Criciúma.